Olá pessoal, nesse vídeo veremos o conteúdo da semana 6 do PET 3 de Física, segundo ano. E o conteúdo da semana é diagrama de fase. A fase de uma substância depende da sua temperatura e pressão, bem como das mudanças de fase sofridas por ela. O diagrama de fase de uma substância é um gráfico da pressão em função da temperatura específico de cada substância. Então, o diagrama de fase é essa figura aqui ao lado. É um gráfico em função da pressão e temperatura e cada substância tem um diagrama próprio seu de fase. No diagrama de fases, podemos ver em que fase estará cada substância conhecendo a sua temperatura e pressão. Determinadas combinações de pressão e temperatura favorecem a existência simultânea de 2 ou 3 estados físicos. Lembrando, os 3 estados físicos da matéria é sólido, líquido e gasoso. E para alguns valores de pressão e temperatura, podemos encontrar uma substância em 2 ou 3 estados físicos simultaneamente. Na curva de fusão, essa curva, coexistem os estados líquido e sólido, isto é, eu posso encontrar uma substância tanto no estado líquido ou sólido, se eu pegar um valor aqui de uma pressão e temperatura em que o seu ponto esteja na curva de fusão. A curva da vaporização, representada por essa curva, coexistem os estados líquido e vapor. Isto quer dizer que, se eu pegar qualquer ponto aqui, qualquer valor de pressão e temperatura em cima da curva de vaporização, a substância ela pode ser encontrada tanto no estado líquido ou vapor. Curva de sublimação, coexistem os estados sólido e vapor. Quer dizer que se eu pegar qualquer valor aqui, qualquer ponto nessa curva de sublimação, a substância pode ser encontrada tanto no estado sólido quanto no estado de vapor. Nós temos também aqui o ponto triplo. Esse pontinho aqui em vermelho, nele coexistem os 3 estados, sólido, líquido e vapor. Ponto crítico. No ponto crítico, a substância tem sua temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, a substância está na forma de gás e não é capaz de passar para o estado líquido apenas com aumento de pressão, sem alterar sua temperatura. Nesse diagrama aqui de fase, o ponto crítico aqui em vermelho é um ponto limite da substância. Se eu pegar qualquer valor da pressão sem alterar a temperatura, essa substância vai estar apenas na forma de gás. Ele não vai alterar para o líquido caso eu aumente a pressão. E por fim, substâncias anômalas. Quais são as características dessa substância? Quanto maior for a pressão, menor será o seu ponto de fusão. Isto é, ele se contrai durante a fusão. Quanto maior o valor aqui da pressão, a sua temperatura irá diminuir. Então, aqui, quando a pressão é 1, temperatura é 0. Quando a pressão é 8, temperatura é menor que 0, é menos 0,06. E isso é uma característica de uma substância anômala. E a segunda característica é que ele se expande durante a solidificação. Exemplo de uma substância anômala é a água. E assim nós finalizamos mais uma semana de conteúdo do PET de Física do segundo ano.